do ciclo de vida familiar envolve a noção de que, ao longo do tempo, a família deve atravessar uma série de estágios previstos, separados por transições previsíveis. Cada estágio será marcado por uma mudança, por exemplo, nascimento, formação académica, independência financeira, casamento, filhos, netos, etc. Esse seria o padrão familiar algumas décadas atrás, mas nos dias de hoje os padrões do ciclo de vida familiar sofreram mudanças bastante drásticas em relação às gerações passadas. Observamos um índice de natalidade menor, uma expectativa de vida mais longa, mudança do papel feminino e do crescente índice de divórcio e recasamento. Podemos afirmar que a família é a mais antiga e mais importante instituição do mundo. Mas como estão as famílias nos dias de hoje? Os rankings anuais sobre felicidade realizados pela Organização das Nações Unidas, a ONU, são habitualmente países nórdicos como a Noruega, Finlândia e Dinamarca, que ocupam os primeiros lugares. Mas será que a felicidade é mesmo um sentimento geral nestes países? De acordo com a BBC, uma nova pesquisa mostra que a felicidade nos países nórdicos está longe de ser um sentimento universal e que, na verdade, esta reputação está a esconder problemas significativos de muitos cidadãos, nomeadamente os mais jovens. Cada vez mais e mais jovens estão sozinhos e estressados e têm transtornos mentais, disse um dos autores do relatório, Michael Birkdyer, ao jornal britânico The Guardian. Os autores afirmam que nos países nórdicos os salários altos protegem as pessoas de sentir que estão em sofrimento. A Finlândia foi considerada em 2021 o país mais feliz do mundo pelo 4º ano consecutivo, numa lista que determina o grau de felicidade e que é dominada por países europeus. No entanto, alguns finlandeses afirmam que os fatores por trás de rankings de felicidade não refletem sua felicidade em si, mas sim a sua qualidade de vida. O que eu observo aqui na Finlândia, principalmente com relação a casamentos e a sistema da família, é o individualismo que já é ensinado já desde muito novo para as crianças. Conversando com as pessoas, a gente percebe que existe uma resistência muito grande, até mesmo naquilo que na nossa cultura, no geral, é banal, no dizer eu te amo. Aqui há algo que existe um tabu muito grande, a pessoa expressar o amor. E isso não só entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos. Muitos filhos raramente ouvem os pais dizer que lhes amam. E entre os nórdicos, país nórdico, aqui é onde existe essa maior resistência na expressão do amor em si só. E essa questão dos casamentos, eles serem muito fracassados e muitas vezes eles nem quererem casar, que é uma realidade mais atual, das pessoas apenas irem morar junto e tentarem algo junto sem um compromisso, é justamente pela individualidade. Hoje em dia as pessoas elas temem muito perder ou não estar com alguém. No caso da separação, de um divórcio, ter que dividir bens, onde existe essa individualidade, onde ambos podem conquistar, porque aqui o ensino, a educação ela é muito boa. Existe sim uma felicidade neste ponto, mas no ponto familiar as pessoas não querem dividir, elas não têm a segurança de confiar ali na outra pessoa ao ponto de se casar e ter até aquele risco, elas pensam, de perder, né? De eu me separar e perder o que eu tenho. Na Finlândia, no ano passado, aproximadamente 15 mil casais divorciaram-se e a quantidade de casamentos diminuiu significativamente ao longo de uma década. Menos 11 mil casamentos. Quase 4 em cada 10 casamentos terminam em divórcio. A Europa domina amplamente os 10 primeiros lugares no ranking. Porém, quando olhamos para outros números, como divórcio, depressão e suicídio, fica a dúvida. Será que estes países considerados de sonhos são mesmo assim? Aqui não há a dificuldade da pessoa em obter alguma coisa que ela queira, como uma casa, um carro, uma estabilidade económica. Então o que eu vejo é que as pessoas, os suecos e as pessoas que vivem nesse país, no geral, elas se apoiam muito no ter. E muitas dessas pessoas acham que a felicidade vem pelo ter, por ter uma casa, ter uma estabilidade económica. Mas no fundo nós vemos essa tristeza nas pessoas. Nós vemos muitas pessoas deprimidas,
Nós vemos muitas pessoas que não dormem à noite. Por exemplo, a gente tem muitos casos de jovens que eles têm insônia, eles não conseguem dormir à noite. Nós temos pessoas que têm famílias destruídas. Então nós vemos que, ao mesmo tempo que a pessoa aqui tenta se apoiar no lado econômico para buscar essa felicidade, e muitos deles acham que a felicidade vem pela parte econômica, nós vemos que, infelizmente, não é essa a verdade. O consumo de antidepressivos na Suécia aumenta todos os anos. De cada 1000 habitantes, 100 consomem esse tipo de medicamentos. O frio e a falta de sol fazem aumentar esse quadro depressivo, chamado de transtorno afetivo sazonal. Mas pode existir outro motivo. Então, eu creio que o maior problema aqui na Suécia é a falta de Deus. Porque existe as pessoas falam muito do frio, do sol, né? Existe uma diferença muito grande entre o verão e o inverno. E muitas pessoas se apoiam nisso, né? Quando é inverno a pessoa fica mais depressiva, quando fica verão a pessoa fica mais alegre. Mas nós vemos que a depressão existe tanto no inverno como no verão. O suicídio existe, a angústia existe. E a gente sabe que o maior problema das pessoas é a falta de Deus. Aliás, nós recebemos, nos anos que nós estamos aqui, nós temos recebido pessoas onde a gente tem visto essas pessoas se entregando para Deus. Nós vemos essas pessoas com felicidade, porque Deus está presente na vida delas. Então, o grande problema das pessoas é a falta de Deus. Apesar da Europa ser invejada por tantos outros países por sua riqueza e desenvolvimento, carregam mazelas extremamente graves, uma cultura pouco mostrada, mas que revelam um individualismo supervalorizado e raras manifestações de emoções. Há uns meses atrás foi noticiada a morte do fotógrafo René Robert, nascido em Fribourg, na Suíça, que morreu vítima de indiferença numa das artérias mais movimentadas de Paris. O fotógrafo morreu de hipotermia depois de ter ficado 9 horas estendido no chão a poucos metros da Place de la République, e isso representa bem o espelho da sociedade nos dias de hoje. Hoje, a agitação diária, a pressa nas cidades mais caras do mundo, pessoas que buscam por uma felicidade que muitos pensam que se consegue através do dinheiro, da realização profissional ou de uma posição social. Dinheiro e fama dão a impressão de que são itens necessários para uma vida feliz. Porém, pesquisadores de Harvard discordam desta afirmação. A Universidade de Harvard está a realizar o estudo mais longínquo já existente sobre a felicidade. Com início no ano de 1938, o estudo com mais de 8 décadas para descobrir lições sobre a felicidade. Segundo o atual diretor do estudo, Robert Waldinger, apesar da pesquisa ainda estar em andamento, já existem algumas lições a ser retiradas. A afirmação que o fator principal relacionado a um alto nível de felicidade são as conexões com a família, os amigos e a comunidade ao redor. A mensagem resumida é que os relacionamentos nos tornam mais felizes. No entanto, a mensagem mais longa é sobre como é preciso trabalho e trabalho constante para cuidar dos relacionamentos. Cuidar de nossos relacionamentos é um projeto contínuo, mas vale a pena o investimento. A sociedade pós-moderna tem enfrentado mudanças múltiplas e desestruturantes. A crise entre os papéis no contexto familiar tem levado os membros da família ao caos. A ausência de referências tem gerado medos, inseguranças e condutas dispares. Neste contexto desfavorável, a família tem sofrido com os constantes desafios que, por vezes, tentam romper com as estruturas milenares das famílias. Ainda que muitos acreditem que é possível deixar de pertencer a uma família, rompendo os laços com a família de origem e não enverdarem na constituição de outra, mesmo assim, as lembranças e memórias do convívio familiar ficam marcadas na lembrança. Para muitos, as perspectivas são desmotivadoras, mas será que há possibilidades de uma retomada e reestruturação da família? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Entre Linhas, e nós estamos em direto com todos vocês para Portugal, para toda a Europa e também para a Record Internacional. A partir de agora, você pode entrar em contato conosco, porque nós temos a nossa equipe já de prontidão nas nossas centrais de atendimento, tanto em Lisboa como também
na cidade do Porto, de onde estamos realizando agora essa transmissão. Eu quero até mostrar a nossa central para que todas as pessoas, já a partir de agora, que quiserem falar, que quiserem conversar, que quiserem desabafar, contar os seus problemas, as pessoas que estão angustiadas. Hoje nós falaremos sobre a família, sobre esse conceito de felicidade que muitas pessoas têm. As pessoas acham que ser feliz é ter bens, é ter coisas, não é possuir alguma coisa. Mas será que realmente a felicidade consiste nisso? Será que, de fato, os países que surgem nas pesquisas como sendo os países mais felizes do mundo, será que, na realidade, o dia a dia das pessoas refletem a veracidade dessas pesquisas? Bem, nós falaremos sobre isso no programa de hoje. De volta à nossa central, eu quero mostrar ali os pastores que estão à disposição de todos. O nosso telefone é o 218-368-008. Essa é a nossa central na cidade do Porto. Temos também a nossa central em Lisboa, para aqueles que quiserem ligar. Agora você tem imagens aí também de Lisboa. Ou seja, nós estamos à disposição de todos que querem ajuda, todos que estão aflitos, angustiados, todos que estão a enfrentar um problema grave, um problema familiar, brigas, confusões na sua casa, os que têm um familiar doente, enfermo, enfim, você pode entrar em contato conosco a partir de agora aqui na nossa programação. Eu quero mostrar agora os nossos convidados aqui nos nossos estúdios do Porto. Bem, temos aqui um casal, pode mostrar, por favor. Aqui nós temos a Sônia e o José. Sim. Então, sejam bem-vindos. O José, bem-vindo ao programa. Obrigada. Eu não sei se a senhora já esteve alguma vez em algum programa nosso. Não Entre Linhas, mas uma outra programação. Não, tive num direito da terapia. Mas meu sim. marido. Sim, Então sim. deve ser isso, um testemunho que foi isso. dado, né? Sim, sim, sim. Muito bem. Daqui a pouco esse casal vai relatar os problemas que viveram, inclusive os problemas com o filho, não é? Sim. Um filho que hoje é um adolescente, não é? Sim, tem 14 anos. Mas os problemas começaram há quanto tempo? Ele tinha que idade? 2 anos e pouco. E esses problemas, só para nós entendermos um pouquinho da sua história, como eram esses conflitos em casa? Em casa, pronto, eu ia com o meu marido, é assim, o meu marido trabalhava à noite. Portanto, o emprego dele era barman. Trabalhava em bar, não é? Noturno. E pronto, e não tinha horário de sair, mas depois ele ia com os amigos, não é? Para outros sítios, beber e curtir a noite, pronto. Era um marido ausente. Era um marido trabalhador que dava ordenado em casa, não é? Mas um marido um bocado ausente. Eu praticamente quase que não tinha marido, porque ele, como trabalhava à noite, senhor Bispo, ele dormia de dia e à noite e saía por volta das 6h30, 7 para entrar a trabalhar e, por vezes, quando o trabalho fechava, ou ele tinha amigos, não é? Colegas de trabalho, e iam gozar o resto da noite. E eu às vezes eram 9 da manhã, 10, quando não era meio-dia, 1, 2 da tarde, quando ele chegava alcoolizado e, portanto, não havia violência doméstica, portanto, dele para mim, não é? Mas havia muitas brigas e a nível verbal eu também tinha depressão, não é? Era uma pessoa deprimida. Depois, com o problema do meu filho descoberto de saúde, fiquei pior. No meio disso tudo, o meu pai descobriu que tinha cancro, não é? Eu era muito nervosa, tinha muita irritabilidade em mim e muita ansiedade. Tinha pesadelos de noite, não dormia bem, não é? E não era uma pessoa feliz. Certo. Agora, vamos entender bem em relação ao seu lar, a sua convivência com o seu marido e o que isso refletiu Sim. na vida do seu filho. Porque, obviamente, todas as pessoas sonham em ter uma família e quando se fala de uma família, é lógico que os pensamentos é de ter paz, de ter harmonia, é do casal criar os filhos, né? Num convívio saudável, né? Que os filhos possam ver os pais sempre juntos, felizes, porque isso vai refletir na vida da criança. Mas
pelo que a senhora está a falar, isso não existia. A criança não recebia ou não percebia entre os dois essa boa convivência. Ele não percebia, portanto, como é que eu hei de explicar? Eu até era uma boa mãe para ele, não é? E o meu marido também, o meu marido era um bom pai para ele, porque era carinhoso e tudo. Eu não deixava transparecer muito o que nós vivíamos os dois, o conflito que havia dentro de mim, porque eu já vinha de um lar também perturbado. Portanto, vinha de um lar também de brigas e de muita desunião, muitas discussões mesmo. Os meus pais também havia muitas discussões no lar e, portanto, eu já vinha de uma infância um bocado também com muita tristeza e muita dor e eu não queria fazer isso com o meu filho. Portanto, por isso é que eu não... Como é que eu hei de explicar? Eu discutia em casa com o meu marido quando o meu filho estava no infantário ou quando ele não estava. Ou então por mensagens, quando o meu marido ia para o trabalho. Aí por mensagens eu era uma má esposa mesmo, mazinha. Eu magoava muito porque eu sabia do passado dele, não é? Ele também foi criado num colégio com 5 anos, foi abandonado pelos pais, literalmente uma família de bem, não é? Tios e tias. Mas ele foi para lá e eu sabia desse passado dele e eu magoava muito. Eu dizia que ele não sabia ser pai, que não sabia ser um marido presente, que não prestava porque eu no fundo queria a atenção dele, que era aquilo que eu não tinha, não é? E queria ter uma pessoa presente, não era só ele chegar a casa e dar o ordenado. Além porque o ordenado também não era muito e ele também gastava algum na bebida, fumava mas muitas das vezes nas bebidas ele ia a outros sítios, saía do trabalho dele que era bar, ia a outros sítios que até que pagavam as bebidas e amigos e tudo, portanto ele não era assim muito de esbanjar o dinheiro, não é? Mas vinha muito alcoolizado. Daqui a pouco o José vai contar um pouquinho dessa história, dessa parte da vida dele, dessa carência na infância e as consequências disso para a vida dele ao longo no passar dos anos. Nós vamos aos nossos estúdios em Lisboa com o Bispo José, que tem um casal, que é a Nádia e o André. Bispo José, boa noite. Boa noite, Bispo Domingos, e também a todos. E nós sabemos que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nós temos aqui a Nádia e o André. Bem-vindos ao programa Entre Linhas. Boa noite a todos. E a história de vocês também é muito semelhante ao que agora nós ouvimos da Tânia. Você também teve problemas familiares e isso acarretou também futuramente no seu casamento, né? Muito. Nós éramos a junção da desgraça e do desgraçado. Porque o nosso passado e a nossa infância, o meu pai tentou matar-me. Num dia, ele fez comigo aquilo que o pai dele fez à infância dele. Então, quando nós nos juntámos, não ia dar certo. Cada um traz uma bagagem muito negativa, né? O conceito de família para vocês não existia. Não existia. E foram tentar uma vida juntos, mas isso aí também não deu certo. Não deu. Então, daqui a pouquinho vão contar com detalhes para a gente, Bispo Domingos. A história é muito forte, muito impactante. Daqui a pouco, então, nós estaremos contando tudo ao pormenor. Nós podemos perceber na história dos dois casais, tanto no casal da Nádia e o André, como também a senhora Sônia e o seu marido José, que estão conosco aqui nos estúdios, ambos tiveram problemas já da infância, quer dizer, e transportaram isso para toda a vida e quando constituíram uma família, esses problemas permaneceram. Nós vamos agora às ruas para saber a opinião das pessoas sobre a felicidade. Inclusive, eu quero até colocar à disposição das pessoas, mais uma vez, o nosso telefone, porque há muitas pessoas que dizem, eu nem sei o que é ser feliz, eu não conheço, eu já ouvi falar de felicidade, mas na prática eu não sei o que é isso. Eu nunca fui uma pessoa feliz. Muitos dizem isso. Nós atendemos sempre, constantemente, pessoas que falam, eu nunca fui feliz na vida, eu já tive momentos de alegria, mas felicidade mesmo plena, eu nunca tive. Esse é o seu caso? Qual tem sido, ou quais têm sido os motivos, as razões da sua tristeza e da sua angústia? Quer falar, quer desabafar, quer conversar sobre isso? Então ligue para o 218-368-008. Caso vá ligar de um outro país, não esqueça daqui do DDD aqui de Portugal, código aqui de Portugal, tá bom? Mas vamos agora a essa
entrevista com pessoas nas ruas do Porto. O conceito de família tem-se modificado ao longo dos tempos devido aos vários fatores relacionados ao desenvolvimento da sociedade moderna. Falamos de uma sociedade que busca avidamente a felicidade, que parece estar cada vez mais distante. Alguns países europeus encabeçam a lista de lugares onde as pessoas são mais felizes. Mas será que isto, de facto, corresponde à realidade? Viemos até as ruas da cidade do Porto perceber a opinião das pessoas no que toca ao conceito de família nos dias de hoje. Na sua opinião, o conceito de família hoje é o mesmo de antigamente? Não. O que é que mudou? Acho que a vida está mais rápida hoje. Mais rápida no sentido de que, pronto, as próprias as tecnologias, os processos de ensinamento são outros, portanto, muito mais abrangentes. É uma diferença muito substancial. Se eu lhe dissesse que os relacionamentos tornam-nos mais felizes, concorda ou discorda? Concordo. Os relacionamentos tornam as pessoas mais felizes, acho que sim. É difícil entrar por essa situação, mas eu acho que até há menos casamentos hoje também e, pronto, e há mais divórcios. Mas também há menos casamentos, porque as pessoas pronto, preferem um caminho de viver conjuntamente, porque se não der certo, pronto, efetivamente... É mais fácil cada um ir por seu lado do que lutar e persistir. Cada um ir por um caminho que escolhe, portanto, não tenho dúvidas que sim. Parece que tem mudado um pouco. Para mim não é igual, não. E o que é que tem mudado? Acho que a família está um pouco mais abrangente, né? Você inclui até amigos, né? Pessoas que não necessariamente têm o mesmo sangue. Então isso acaba modificando um pouco o dia a dia. E até a quantidade de filhos, né, que se tem hoje em dia. Você tem famílias muito menores, compostas de formas diferentes, né? Antigamente era um pouco diverso, as famílias eram maiores, imagino. Concorda com seu esposo? Concordo, e eu acho que as pessoas esqueceram que amar é servir também, né? E aí tá ficando cada vez mais egoísta a família, eu acho, assim. É cada um por si, ao meu ver. E esqueceu o conceito que realmente é servir e amar no serviço, né? Na entrega. Os valores estão nos lugares errados. Se dá muito mais valor hoje em dia para o dinheiro, por exemplo, do que para a vida, né? Então, o que vale mais? Uma vida que traz felicidade, claro, traz trabalho também, dá trabalho criar um filho, mas a felicidade é inigualável. Então, eu acho que falta colocar os valores e as coisas nos lugares certos. Os conceitos mudaram, porque hoje em dia as famílias podem ser 2 homens, 2 mulheres, podem ser um pouco de tudo. Mas acho que o conceito de respeito, de valores, acho que são os mesmos, portanto, acho que não se alteraram. Eu acho que nós temos que evoluir, mas temos que manter um padrão, que é respeito, solidariedade, amizade, companheirismo. E se estiveres alicerçado nestes valores, tudo o resto pode mudar. E eu acho que estamos a perder um bocadinho esses valores, por isso a família perde-se. É só nesse sentido, porque de resto tudo está igual. Acho que sim. Acho que o mundo não mudou, continua a ter 24 horas, continuamos a ser as mesmas pessoas, continuamos a nascer da mesma mãe, do mesmo pai ou não, dependendo depois das famílias que são monoparentais ou não. Mas acho que tudo o resto é igual, portanto, só nós é que mudamos porque os valores mudaram, portanto, e esses valores têm que ser preservados, é só isso. Muito bem. Vamos colocar agora essa pesquisa, as 6 variáveis da felicidade. Veja só o que as pessoas pensam pelo mundo afora sobre o que é necessário para ser feliz. Então, nós temos aí essas 6 variáveis. Então, PIB per capita, relacionada à renda per capita, é o indicador econômico. Esse é a primeira variável, o primeiro fator que as pessoas consideram como sendo algo importante para ter a felicidade. O segundo
é a expectativa de vida, dados utilizados da Organização Mundial da Saúde. Terceiro é o suporte social, é a sensação de suporte familiares ou amigos em momentos de necessidades ou lazer. Quarto é a liberdade de fazer escolha, a sensação de que cada pessoa possui liberdade de fazer o que bem entender. Quinto, generosidade, sensação de generosidade e altruísmo das pessoas. Sexto, percepção da corrupção, como os cidadãos percebem a corrupção no governo, em entidades e nos negócios. Bom, e para você, qual é o seu conceito realmente de felicidade? Eu me dirijo a você que está em casa agora a acompanhar essa programação e que tem sofrido com diversos problemas em casa e na sua família. Qual o seu conceito de felicidade? Bom, eu vou falar com o casal, vou dar sequência aqui à minha conversa com o casal. O José agora vai falar, né? A sua esposa fala um pouco, e ela disse que você trazia problemas desde a sua infância. Isso é verdade, José? Como é que foi isso? Sim, é verdade. Os meus pais separaram-se quando eu era bebê, 4 anos, e depois fui para um colégio, 5 anos, a fazer 6, e saí de lá com 15 anos. Conheci a minha mãe, tinha 15 anos, o meu pai tinha que ficar com os 2 filhos mais velhos, a minha mãe com os mais novos. Só que pronto, o meu pai também nunca tomou conta de mim, foi o colégio, eles é que eram a minha família. Pronto, cresci nesse mundo, nesse ambiente das amizades. Depois, quando saí do colégio, fui para o serviço militar. Depois comecei logo a trabalhar, comecei-me logo a dedicar à noite. E aí começou o meu ciclo da noite, logo muito jovem, com 17 anos. Tinha o sonho de ter uma família, de se casar, ter filhos? Na altura não tinha, para ser sincero, não tinha, porque naquele tempo as coisas eram um bocado fáceis, eu só queria me divertir, queria andar na noite, também tinha um mundo assim um bocado diferente do atual, não é? Naquele tempo as coisas eram diferentes, as coisas eram mais fáceis. Até que pronto, passados uns anos continuei a trabalhar na noite, conheci a minha esposa, continuei a trabalhar na noite e com o tempo foi mudando, ela foi mudando, não é? Fui começando a ter a percepção de que é uma família. Porque embora eu tivesse tido uma família, o meu pai e a minha mãe, mas eles sempre foram ausentes de mim, nunca foram presentes. E pronto, comecei-me a dedicar à minha esposa, com o tempo, não é? Porque ao princípio não era assim. Quer dizer, quando você se casou com a Sônia, sua esposa, você levou para o seu casamento, mesmo sendo um homem casado, mas mantinha aquele comportamento da sua vida de solteiro, quer dizer, a convivência ali com amigos, né, os vícios, e não percebia que isso afetava em casa, afetava o seu casamento, afetava a sua esposa. Sim, eu não percebia isso, eu nem ligava absolutamente a nada disso que ela me dizia. Porque era como ela estava a dizer, ela mandava-me mensagens assim um bocado para me magoar, para me atingir, e eu, para me libertar disso, saía à noite. E às vezes nem ia para casa, chegava ao meio-dia, 1, 2, 3 da tarde, conforme ela disse, não é? Até que pronto, eu vivi junto com a minha esposa uns anos, só depois é que nos casámos. Quando me casei nunca mais saí à noite. Nunca mais tive essa vida. Aliás, larguei a noite por completo. Mas enquanto andei na noite foi muito complicado para ela. Para mim era tudo fácil. Eu não ligava à casa. Procurava ser um bom pai. Sim, isso sim. Praticamente não deixava que faltasse nada em casa, não é? Mas de resto não... Era só ir trabalhar e passear e divertir-me. E chegava a casa às vezes num estado que nem sei como. Mas tinha tempo para o seu filho, para sair com o filho, na minha folga sim. Na minha folga saíamos, íamos jantar fora, almoçar. Só que era só um dia por semana. Às vezes também não, porque às vezes eu, quando sabia que estava de folga, era quando eu chegava mais tarde a casa. E aí tinha que descansar, não ia sair com eles. Estava num estado muito mau. Mas na sua convivência com seus amigos, essa convivência de sair, de beber, era diária? Houve uma época que foi todos os dias. Um ano foi praticamente todos os dias. E foi um tempo que perdeu, né? Porque poderia ter sido dedicado um pouco mais à família, né? Hoje o senhor reconhece isso? Sim, hoje reconheço, compenso no tempo que perdi, não é? Porque agora estamos praticamente quase 24 horas juntos, não é? E o meu filho sim, eu sigo em todo lado, vou levá-lo à escola quando posso e vou buscá-lo também e nos estudos dele tento apoiá-lo
E eu antes não fazia nada disso. Não fazia. Senhora Sônia, houve um problema de saúde do filho, a senhora mencionou isso alguns minutos atrás. O Vítor foi diagnosticado com estereotipias manuais, déficit de atenção e atraso na parte do desenvolvimento. Entretanto, a minha médica de família me aconselhou-me a seguir para as consultas do Hospital de Gaia, da médica do desenvolvimento, onde o Vítor foi, portanto, seguido bastantes anos. Ele teve alta vai fazer 5 anos que ele teve alta das consultas, mas o relatório médico do Vítor e o que foi determinado era que o problema dele era permanente. Portanto, foi uma má fase também. Porquê? Porque o Vítor depois entrou para a escola. E a professora que na altura ele teve na primária, que foi na primeira e na segunda classe, que depois eu fiz questão que ele reprovasse na segunda para trocar de professora, era uma professora que não compreendia. Eu ainda estava no início das consultas. Porquê? Porque, Sr. Bispo, porque o Vítor só com 7 anos, desde os 3 anos e meio ele entrou nas consultas e depois... aos 7 anos é que fizeram mesmo o relatório médico. Antes era tomar medicação. Esse transtorno de comportamento que a professora não entendia. E, de fato, esses transtornos, crianças que têm autismo, é muito difícil. Muito difícil. Porque tem que ser especialistas, realmente, pessoas que entendem do assunto, para que possam lidar com essas questões. É até muito difícil e não dá nem para exigir. Não é que uma pessoa, um professor, às vezes, que vai lhe lecionar as matérias, entenda dessa questão, sem que, às vezes, até os próprios pais tenham realmente a devida noção do que se trata. Sim. Mas como é que era esse comportamento dele? O Vítor, portanto, eu um dia detectei em casa que ele acabou de beber um sumo, ele pequeno, não é? E ele brincava muito tirava a palhinha do pacote do sumo e brincava muito assim com os dedos e olhava muito fixamente. E aquilo chamou-me a atenção, porquê? Porque eu vi um programa de televisão sobre crianças com certas patologias. E quando eu regressei a uma consulta à médica do centro de saúde, que o Vítor era seguido quase todos os meses, na altura que ainda era bastante pequenino, eu falei com ela e disse que não achei aquilo normal, questionei-me, não é? Mas ainda não sabia o que é que ia surgir e o que é que ia acontecer. E a médica disse-me, pronto, Sónia, porque ela trata-me por tu, quando tu vieres na próxima consulta, no próximo mês, trazes o sumo e o Vítor vai beber aqui e eu quero ver o que é que ele faz com a palha. E assim foi. E a médica não achou aquilo normal, achou um bocadinho estranho, mas como ele tinha um atraso na fala também, que ele com 3 anos e meio, o Vítor dizia pai, mãe, leitinho, mimi, porque pronto, eu ainda lhe dava ao peito e mais nada. E o que ele falava, só eu é que o percebia. Ele tinha muitas limitações, então. Limitações. Isso atrapalhava na escola, no aprendizado? Sim. Ele depois entrou para o infantário, não é? E na pré-primária, com 5 anos, não é? Começou a ter uma educadora que entendia o problema do Vítor. Eu conversava muito com ela e era a única pessoa, antes de eu conhecer a fé, que me apoiava. Que dizia, mãe, o Vítor vai ser um grande menino, mãe, confia. Porque eu chorava muito, Sr. Bispo, porque eu ia a algum lado, não é? E depois o Vítor já não fazia aquilo com a palhinha. Quando a médica passou as consultas para o Hospital de Gaia, não é? Para ele ser seguido em desenvolvimento, ele encontrou uma grande pediatra, a doutora Ana Flores, que eu tenho muito respeito por o trabalho dela, que acompanhou o Vítor e depois diagnosticou-lhe as estereotipias manuais. O Vítor depois já não fazia com a palhinha, o Vítor fazia consecutivamente com os dedos e não brincava com brinquedos. Não fazia nada. O Vítor era capaz de estar horas seguidas a brincar com os dedos. Isso para mim, a nível de mesmo... Houve algum momento de muito desespero da sua parte? Houve, Sr. Bispo, houve. Muito desespero mesmo, porque eu às vezes, ninguém me compreendia. Até pessoas propriamente da família diziam, o teu filho não tem tiques, o teu filho tem problemas de cabeça. Eu queria desabafar, eu não conseguia. E depois eram as consultas que eu ia, médicos mandavam-me fazer análises. Eu sempre tive um respeito muito grande por os médicos. Eu nunca questionei
o que os médicos me mandavam fazer. Eu fazia tudo, que eu queria saber o que é que o meu filho tinha. Eu queria encontrar a solução para ele, coisa que eu nunca encontrei, não é? E depois eu ia com ele tirar análises. Eu, se estivesse, por exemplo, num café, num supermercado, que o Vítor fizesse aquilo com as mãos, as pessoas comentavam, os olhares. Mas isso era o mínimo, né? Era o mínimo. Esse processo que ele tinha Sim, com as mãos, sim. isso era o mínimo. Entretanto, o Vítor, quando entrou para a primária, no dia da apresentação, eu falei com a professora, apresentou-se. No fim, disse se algum pai tivesse alguma dúvida, alguma coisa a questionar, para falar com ela. Eu fui ter com ela, explicar-lhe mais ou menos o problema do Vítor, por outras palavras, para ter um bocadinho de paciência, e depois com o tempo ia conhecê-lo. Ao fim, eu peço desculpa interromper, ao fim de 16 dias, a professora dele chamou-me e disse: mãe, a senhora enganou-se a fazer a matrícula do seu filho. O seu filho não devia de ser matriculado nesta escola. O Vítor tem que ir para outra escola. Uma escola de crianças com problemas como ele, com deficiências. Senhor Bispo, isso para mim arrasou-me. Quando eu perguntei do momento de desespero, claro que a senhora teve vários momentos. Vários. Mas um especial que a senhora gostaria de falar? O maior desespero que eu tive foi esse, quando a professora me disse isso, não é? Foi eu entretanto, apanhar a doença do meu pai, não é? O meu pai com câncer, eu senti-me desesperada. Comecei a ir nas consultas IPO para querer acompanhá-lo. Era tudo misturado com o Vítor. Não tinha ninguém que me apoiasse na minha família. A minha mãe trabalhava, o meu pai, sogra também ausente, o marido era o... Coloque aí, tem ali o exame, o diagnóstico da sua criança. Pode colocar, por favor. Coloque na tela para que todos vejam. Bom, então nós temos aí. Esse aí, o exame, esse mostra o problema que ele tinha, não é? É isso? Sim, sim. Pode comentar Bispo, sobre esse exame. Então, Sr. Bispo, isto era a consulta do desenvolvimento que ele andava. Ele foi, portanto, sinalizado para a educação especial, para pedir à médica, não é? Teve terapia ocupacional, que depois teve alta da terapia ocupacional. Foi encaminhado para a consulta de pedopsiquiatria e desenvolvimento. Ok, mas quando ele chegou à consulta de pedopsiquiatria, eu já estava na fé. Eu já tinha conhecido a fé. Então aí já estava a fé a entrar em ação. Portanto, a senhora veio à Igreja Universal a convite? Foi um programa que assistiu? Foi um programa da televisão que a minha mãe fez e fez-me o convite e eu vim. E eu permaneci. E quais foram os resultados da sua fé? Muitos, Sr. Bispo. É como eu digo, nós nunca esperamos. Nós pedimos uma coisa e Deus dá-nos muito mais. Aquilo que nós não esperamos, não é? Eu aí, quando eu cheguei à fé, eu vi que havia uma solução. Eu não tinha... Quando cheguei o primeiro dia, eu determinei mesmo, antes de eu entrar, eu vi aquelas palavras, cenáculo do Espírito Santo, e aquilo parecia que Deus estava ali a falar comigo. Eu fiz um voto com Deus, eu e Deus mesmo, que eu não sabia o que eu ainda ia passar, mas eu disse, eu passo o que eu passar, eu não vou sair daqui, porque aqui está a solução para os meus problemas. E então eu vim com toda a sede e toda a atenção a ouvir o que era passado na palavra, interessado, e ali vi que eu ia haver um resultado para a cura do meu filho e para mim e para o meu marido, porque na altura, no meu princípio, eu só vinha... E conseguiu tudo isso? Consegui, graças a Deus. Seu filho já não tem mais nada? Nada, Sr. Bispo. Há 5 anos, o Vítor teve alta da médica do desenvolvimento que disse: mãe, o Vítor superou as nossas expectativas. Não sei o que aconteceu com o Vítor. Nós vamos dar alta ao Vítor. O Vítor está muito diferente, o Vítor está muito melhor. Mas pronto, sabe que o problema dele é permanente. Se houver alguma recaída, a mãe retorna às consultas. Por isso é que no relatório dele diz que ele está sob vigilância infantil, mas o Vítor há 5 anos, Sr. Bispo, que não vai a nenhuma consulta. Faz agora 5 anos, em setembro, que ele teve a alta, e eu não esperava muitos anos nos médicos com o Vítor. O Vítor andou nos médicos desde os 3 anos e meio. Ele está totalmente normal. Totalmente normal. Comportamento normal. Falou no melhor da turma, o que eu determinei. Então, mas ele na mesma escola
Porque disseram que tinha que ser uma escola especial. Sim, sim, sim. E ele está nessa escola especial ou escola comum? Não, doutor, não, senhor Bispo, ele está numa escola normal, como uma criança normal. Ele foi visto por a equipa da Eli, foi visto por médicos que toda a gente me dizia tudo negativo. Portanto, eu saía de cada consulta de um médico cada vez mais destruída e derrotada. Mas aí, como eu já tinha conhecido a fé, já vivia por a fé, o que é que eu fazia? Quer dizer, ele não aprendia, né? Eu Tinha não sabia, dificuldade. não. Ele tinha déficit de atenção. Ele, na primeira classe, não pegava no lápis. Tem até as notas dele aí. Queria que mostrasse também o pai, durante a fala para o pai, também comentar isso aí. Isso é uma das notas dele, agora, recente. Às vezes peço para ele melhorar um bocadinho a letra, mas ele é aluno de 80, 100, 70, por aí. Ele não gostava de cópias, não... E porque depois também com a fé eu fui pedindo, Deus foi colocando no caminho do Vítor os melhores profissionais, os melhores professores e que compreendiam o Vítor. E também uma coisa, Sr. Bispo, o trabalho que fazem, não é, na EBI, as educadoras e tudo, foi tudo... Eu quando conheci a fé, eu desabafava muito com as educadoras e compreendiam o problema do Vítor. Eu aqui fui muito bem recebida, não é? Ninguém me julgou, ninguém questionou nada, eu fui recebida com muito amor, não é? Pessoas que me entendiam, que me disseram logo no primeiro dia que tinha solução para os meus problemas e eu então permaneci. E José, então, e hoje, vendo tudo isso que Deus tem feito na sua família, né? Como é que você se sente? Houve uma transformação também na sua pessoa? Antes de mais, eu queria salientar uma coisa que a minha esposa esqueceu de falar um bocado. Quando o Sr. Bispo perguntou se houve uma época em que ela se sentisse muito em baixo, houve uma época que ela quase teve para praticar o suicídio, mais o nosso filho. Ela estava muito em baixo mesmo e, graças a Deus, ela tomou o caminho certo de não fazer isso, não é? Ela saiu com a criança, foi isso? Eu pensei, Sr. Bispo, em vestir o meu filho de Homem-Aranha, que era a roupinha de carnaval que ele tinha levado para a escola. Mostrei a mãe falando. Sim, pode falar. No fundo, ninguém nos compreendia. Eu tinha a ausência muito do meu marido. No fundo, o meu marido parecia... Às vezes ele dizia que não pensava nisso, mas ele às vezes dizia-me: o nosso filho não é normal. E ele hoje, quando ele chega à casa, ele diz assim: o nosso filho está-nos a surpreender, o nosso filho surpreende-nos. A senhora sabia que muitas mães agora que estão assistindo o programa, que tem problema com os filhos, mostra essa mãe, deixa a mãe aqui, só para as mães em casa poder vê-la. Essa é uma mãe que passou lutas. Queria que focasse sempre a mãe, o casal, porque é uma história que ajuda muitas pessoas. Eu prefiro que mostre bastante os dois, porque isso é que importa para as pessoas em casa. Sim, porque a sua história, eu tenho certeza que toca agora em muitas pessoas. Porque quantas mães sofrem com crianças que têm algum tipo de transtorno, de comportamento, e elas não sabem nem lidar com a situação, né? Porque, Sr. Bispo, infelizmente a sociedade não está preparada para isso. As pessoas não estão preparadas nem para enfrentar os próprios problemas, elas não conseguem compreender nem a si mesmas, não é? Verdade. Então, quanto mais compreender problemas assim que são mais sérios. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo tudo, mas na altura não tinha direção, não tinha... Agora, hoje a família toda busca a Deus, a família está na igreja. Sim. Inclusive o filho, qual é o nome dele? O Vítor. O Vítor está aí. Traga só para nós mostrarmos o Vítor aqui. Ele não participou da entrevista. Ele está um homem, Sr. Bispo. Ele está um homem, ele é... Hoje ele já é um homem. Um homem, 14 anos. 14 anos, fez agora em maio. Está mais alto que a mãe. Sim. E os problemas com o Vítor duraram quantos anos? Sr. Bispo, desde até aos 10 anos. Depois começámos a usar a fé. Ele era o meu companheirinho de fé, porque ele dizia-me: mãe, eu faço isto. Pode entrar, fica ali ao lado do seu pai, Vítor. Ele dizia: mãe, eu faço isto, eu não consigo parar de fazer isso com as mãos e Jesus vai curar-me. Ele também usou a fé dele. Então aí está o Vítor. Tudo bem, Vítor? Sim. Então hoje o seu companheiro, né? É verdade. Que bom, né? Hoje, quer dizer... Está a jogar futebol. Está a jogar futebol. Ele sempre andou em escolas normais, porque depois, claro, essa professora, não é? Só teve que
Agora, se limitar. Essa imagem aí de família, né? Eu tenho para mim que, eu sempre falo isso, que a imagem mais bonita que há nesse mundo e que mais reflete a grandeza de Deus, uma das imagens, né? Sim. Não é nem as obras que ele criou na natureza, mas a família em si. Sim, que ele criou, né? É muito importante. Então, quando tem essa imagem aqui da sua família, a senhora, seu marido, seu filho, a senhora é grata a Deus por isso? Sim, porque muito. Se não fosse Deus, a senhora teria isso hoje? Não, Sr. Bispo, eu acho que eu não estava cá, ou tinha cometido uma loucura, ou suicídio, que eu pensava muito, não é? Não sei o que seria da minha vida, porque eu vi mesmo no fundo do poço. Quer dizer, teve uma solução, né? Teve, eu acho que Deus deu-me uma chance. Eu acho que Deus me resgatou mesmo para eu hoje estar aqui. Quer dizer, veio primeiro, depois veio, Sim. veio José. Depois veio meu marido, passado 5 anos a lutar aqui com ele, mas nunca desisti. Está há quanto tempo na igreja? Vou fazer 5 anos. 5 anos. A senhora está mais tempo, né? Sim, 10. 10 anos. Muito bem. Eu agradeço muito o testemunho do casal. Nós é que agradecemos, Sr. Bispo. Eu sei que o que Deus fez na vida de vocês não tem preço. Não tem preço, não, Não. E muitas pessoas que estão agora a nos assistir, eu quero que você saiba que a sua família também, agora eu me dirijo a você que está aí aflito, Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua família, pode trazer paz para o seu coração, pode te dar essa família feliz, como a família da senhora Sônia, seu marido José, o Vitor, estão aqui. Deus pode te dar também uma família feliz. E você pode ligar agora na nossa central de atendimento, eu vou conversar com o Bispo Odivan, porque várias pessoas aflitas têm ligado aqui no programa. Por favor, pode mostrar a nossa central, por gentileza. Bispo Odivan, por favor, quais as situações que já chegaram aí na nossa central? Inúmeras pessoas, Bispo Domingos, inúmeras pessoas desesperadas com todo tipo de problema na família. Exemplo disso, a dona Cecília Silva, ela pede oração porque os pais têm problemas gravíssimos no relacionamento e os pais estão pensando em separação e ela já não sabe mais o que fazer para ajudar os pais. Bom, também ligou pedindo socorro a dona Anunciação. Ela diz o seguinte: a filha está divorciada e tem 2 filhos nas drogas. Além de sofrer com o divórcio, ela está desesperada sem saber o que fazer com os filhos que estão nas drogas. Também tem a dona Alvina. Ela diz o seguinte: problema com o marido que está no vício do álcool. Devido ao vício do álcool, tem inúmeras brigas, e é exemplo do casal que o senhor conversou. Ela diz o seguinte: meu marido não me olha, não percebe a minha falta, enfim, ela tem o abandono da parte do marido e não sabe o que fazer. Bom, a dona Maria dos Anjos, ela tem um filho que está na cadeia, e além de ter um filho na cadeia, a filha se separou. E a filha que se separou também tem um filho na cadeia. E ela está desesperada pedindo socorro. Então as pessoas estão ligando, os telefones não param. Você que está sofrendo, precisa de socorro, então ligue para cá agora. O 218-368-008 está à sua disposição. Vários pastores estamos aqui para lhe ajudar. É com o senhor, Bispo Domingos. Vamos agora ao intervalo, daqui a pouco eu volto com o Bispo José, diretamente dos nossos estúdios em Lisboa, com o casal, que também vai contar um pouquinho da sua história. Imagina um local que lhe informa, preenche, conecta e traz direção. igrejauniversal.pt. É por este site que chegamos a todos os que necessitam de uma resposta. Por aqui poderá ler mais sobre o que acontece a cada dia, desde as palestras, datas importantes e conhecer todo o trabalho social realizado no país. As histórias reais também fazem parte deste portal online, casos que convidam a uma mudança de vida. Graças a todo o trabalho multimédia, poderá assistir à programação diária, conhecer produções, ouvir a rádio positiva e ainda aceder às moradas por todo o país.
Mas este é também um ponto de partida para todas as nossas redes e conexões. Aceda agora mesmo igrejauniversal.pt. Muito bem, o nosso telefone está à disposição de todos, o nosso site, você pode aceder agora mesmo, igrejauniversal.pt. Vamos aos nossos estúdios em Lisboa com o Bispo José. Bispo Domingos, vamos então conhecer a história da Nádia e do André. Muito sofrimento, como mencionaram, né? Problemas que tiveram já na vossa família e que trouxeram para o casamento. Conta um pouco, Nádia. Então, nós com a nossa infância acabámos por casar muito cedo. E até ao nascimento do nosso primeiro filho, a gente simplesmente sobrevivia. Passámos tudo, fome, miséria, viver com bichos, de tudo. Quando o nosso filho nasceu em 2006, eu entrei numa loucura que não era justificável. Nós vivíamos na mesma casa, mas eu não deixava ninguém tocar no meu filho. Era uma coisa obsessiva. Isso fez com que o nosso casamento, que já não estava bem, foi o princípio do fim. Mas não estava bem por quê? Vocês brigavam muito, desentendiam? Como é que eu ia te explicar? Nós tínhamos uma bagagem de desprezo, de insegurança, a nossa infância foi um terror e é normal. Aliás, eu na altura não achava normal, mas eu pensava que aquela insegurança que eu tinha e aquela sensação de não valer nada, para mim eu nunca me senti de outra forma, e o nosso casamento era assim. Por isso é que eu digo, a gente sobrevivia. E quando o meu filho nasceu, eu entrei numa loucura, numa coisa que eu sabia que aquilo não era normal, porque aquilo era um desespero constante e uma insegurança muito grande que eu vivia. Você se apoiava no seu filho? Eu endeusei o meu filho. E por isso que você acabou deixando o Daniel, o André, de lado. Exatamente, eu criei um buraco no meu casamento. Eu deixei de ser mulher, eu deixei de ser gente, eu só era mãe. E isso criou uma barreira e uma distância muito grande entre nós. E você, André? Eu estava completamente desesperado porque eu não sabia mais o que é que eu havia de fazer ao meu casamento, porque as agressões, não físicas, mas verbais, eram tantas que eu conseguia com que a minha mulher ficasse também desesperada. Não tinha o carinho dela, não tinha no fundo o amor familiar que era de se esperar, e simplesmente eu fiquei perdido, completamente perdido. As palavras agressivas eram da sua parte? Da minha parte. Eu fazia muito a Nádia sofrer, porque eu sabia que mais do que bater, as minhas palavras davam-lhe mais sofrimento do que se eu lhe batesse. Então eu era cruel, muito cruel com ela. Era mesmo muito cruel. Ao ponto de vê-la a chorar e continuar a maltratá-la com palavras. E vivendo assim desse jeito, chegou a um ponto que já não quis mais. Não quis mais. Eu bati a porta e fui embora de casa. Levei o carro e fiquei a viver dentro do carro alguns 2 meses, 3, entre 2 a 3 meses. 2 a 3 meses vivendo dentro do carro. Dentro do carro. Separou da esposa com um filho recém-nascido. Sim. E ali você não tinha sua higiene pessoal direito, você não tinha sua alimentação direito, não, nada? Nada. Às vezes eram casas bem públicas, outras eram amigos, não é? Que às vezes também davam abrigo. Eu não contava a situação por inteiro, não é? Porque também tinha vergonha da minha situação, não é? Ninguém quer um lar assim, não é? Era muita tristeza e acabava por me refugiar sozinho, não é? E fiquei um bocado assim, até depois que conheci outra pessoa e traí a minha esposa, e foi o fundo do poço. Quer dizer, consequências foram, né? Foram catastróficas. Pois é. Agora, quando ele saiu de casa, quando vocês tiveram essa separação, você lembra do que ele falou para você? Foi muito mal. Foi muito mal. Foi perto do aniversário de casamento. A ideia é, aliás, a minha infância e juntar aquilo que ele me disse, porque ele olhou para mim, olho no olho, assim a seco, que aquilo que sentia por mim era menos do que nojo. E a partir daquele dia, eu que já tinha uma sensação de não valer nada, eu comecei a sentir-me um lixo em forma de gente.
A sensação que eu tinha, eu ainda usava o meu filho, e eu comecei a ter pensamentos de eu não valo nada, ele não pode ser criado por mim, porque eu não tenho valor algum para criar um filho. Eu já não me via gente. Eu era um lixo, um farrapo de gente. Esse foi seu fundo de poço? Esse foi o meu fundo do poço. O que você fez para mudar essa situação? Eu era muito reticente com a Igreja Universal. Eu não queria aceitar o convite, eu já tinha ouvido falar, mas eu naquele momento, eu estava numa fase da minha vida que eu já não tinha mais nada a perder. Até porque eu entrei na Igreja Universal com o ar nos pulmões e a roupa do corpo, eu não tinha nada. Eu inclusivamente estava a morar de favor. E foi assim que eu cheguei. E aceitei o convite, e se eu soubesse antes... Não demorava tanto? Não. E não tinha sofrido tanto como você sofreu? Não, jamais. Quando chegou, o que você fez para mudar tudo isso? A coisa mais sincera que eu fiz foi admitir que tudo aquilo que eu tinha feito na minha vida, todas as certezas, tudo aquilo que eu dava como certo, eu estava totalmente errada. Eu passei a minha vida a errar. E a partir do momento em que eu fui sincera com Deus e disse eu sozinha não consigo, aí começou a mudança. Essa mudança chamou a atenção do André? Chamou. Por quê, André? Chamou muita atenção, porque eu olhava para ela e não via a mesma pessoa. Completamente doente, obcecada pelo Daniel, pelo nosso filho. Completamente valorizava-se a ela própria, mesmo com a minha ofensa verbal. Ela simplesmente nem ligava às minhas ofensas. Já ignorava. Já ignorava, e eu, aqui alguma coisa se passa, está diferente, não é a mesma Nádia que eu conheço. E isso começou a criar curiosidade em mim, muita curiosidade, e também aquela saudade. Começou a haver uma saudade da pessoa que eu conheci, né, e que eu casei, né, no fundo foi isso. E você, então, a partir daí também começou a querer saber o que ela estava fazendo? Sim, sim. E entretanto, foram tantas as situações que eu passei, desde as hospitalizações, passei mal, tinha o papel do divórcio à minha frente, chorei a noite toda que eu não conseguia assinar o papel do divórcio, e isto já era o trabalho de Deus a funcionar, né? Sem sombra de dúvida, e então... Fiquei mesmo com muita vontade de voltar para ela. De voltar para ela. E sim. Você também foi na igreja junto com ela nessa altura? Fui, a minha mãe andava na igreja e ela via o meu sofrimento, não é? Acompanhava o meu sofrimento como o meu irmão, e eu, além de fazer sofrer a Nádia, fiz sofrer muita gente de quem eu gosto. É porque sofre também os pais, né? Exatamente. Sofre toda a família por ver a separação, né? Todos os que estão ao nosso redor sofrem tanto ou mais do que eu, e veem a situação que está a acontecer connosco, e ninguém quer a destruição do lar, não é? Logicamente que para nós, para toda a família, foi difícil. E quando você resolveu vir com ela, houve a restauração? Houve. Foi um processo, não é? Foi um processo, e esse processo, mesmo que não foi extremamente demorado, mas foi um processo que Deus me ajudou imenso, porque engolir o meu próprio orgulho, engolir a minha forma de ser, não é? Contrariar as minhas vontades e tudo mais, isso foi um processo muito difícil. E vencer, né, o passado, porque ambos tinham esse passado. As cicatrizes do passado. É verdade. Sim. Conseguiu superar o passado? Totalmente. E aí vocês foram se relacionando, foram se entendendo, voltaram a viver juntos? Voltámos a viver juntos. E, entretanto, depois nasceram mais 2 filhos. Mais 2? Gêmeos. Mas aí já era diferente, né? Aí já foi diferente. Já não era mais aquele Daniel, melhor, André agressivo, né? Já não era mais aquela Nádia insegura, já era diferente. Já era diferente. Aí foi construindo uma família. Sim, construímos uma família, e com essa base sólida, com Deus, com o L3 de obras não se quebra, não é? E sim, temos um lar feliz. Atualmente temos Restaurou um lar o casamento, totalmente. A família hoje é estruturada. Sim. E nós temos aqui, Bispo Domingos, se o senhor me permite, também o filho, está aqui o Daniel, que é o filho, vai vir aqui também. Porque hoje a família está completa. Claro, não está aqui agora o Israel e também não está o Davi, mas está aqui
hoje o filho, que na altura tinha 2 anos, e você pode falar, né? Hoje vê os seus pais felizes. Hoje eu consigo ver os meus pais reunidos, unidos. Eles não discutem mais, eles conseguem debater as suas opiniões e chegar a um bom consenso. Eu vejo eles os dois assim, como uma família mesmo. O meu pai demonstra que é um homem, a minha mãe demonstra que é uma boa mãe. E é bom, é mesmo bom ver eles os dois. Então tá aí, Bispo Domingos. Eu sei que agora existem muitas famílias que queriam ter esse retrato, né? Como nós vimos aqui, quantas hoje que estão destruídas, pensando que não tem saída, que não tem solução. Quantas mulheres que já ouviram dos seus maridos: eu tenho nojo de você, eu não quero mais, acabou. Saíram de casa, foram viver com outra, como foi o caso aqui do André. Mas houve a restauração quando a Nádia, ela foi até a Universal, tomou uma atitude, não aceitou aquela situação e houve a reconstrução familiar. Hoje, uma família unida, como nós vemos nas fotos aí, uma família transformada. Isso mostra que também aqueles que hoje estão sofrendo podem mudar essa situação, Bispo Domingos. Exatamente. Eu estava a pensar aqui o seguinte: as pessoas andam à procura da felicidade. Todos querem ter um lar onde haja harmonia, onde haja amizade, não é? Por exemplo, nós temos aí a família, essa família aí que deu testemunho agora, a família que esteve conosco também aqui no Porto, famílias que quase foram arruinadas. Mas quando houve a busca a Deus, no caso aí a Nádia buscou a Deus aqui, no caso a Sônia, que deu entrevista aqui, buscou, recorreu a Deus. Então, houve a mudança na família. Essa felicidade no lar, só Deus pode dar. Só Deus pode unir a sua família. Só Ele pode mudar essa situação caótica que está agora a sua família, o seu marido viciado, seu filho viciado, brigas dentro de casa, confusões. Essa felicidade existe, mas ela está em Deus. Ela não está em coisas e nem em pessoas. Ela está em Deus. Nós vivemos num mundo materialista. As pessoas correm atrás de tudo aquilo que é material e elas desprezam as coisas mais importantes. Elas desprezam a Deus, que é o único que pode proporcionar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Eu vou colocar agora um intervalo que fala desse trabalho que acontece na Universal. Nós temos recebido muitas pessoas de todas as religiões, inclusive pessoas que vêm de todos os lugares à procura de uma nova vida. Elas têm assistido às nossas programações, têm ouvido programas nas rádios e elas têm sido despertadas a buscar também a esse Deus, a ter uma mudança de vida. Eu queria que você soubesse que as portas da Universal estão abertas para si. Veja só esse intervalo. Estar presente aqui ao domingo vai muito mais além do que muitos imaginam. É ao domingo que milhares de pessoas se renovam, recebem forças para enfrentar a vida com outros olhos e com uma fé muito mais forte. Aqui no Porto, no Cenáculo do Espírito Santo, é o ponto de encontro de todas as pessoas que vêm de em redor da cidade e não só. Trazem com elas os familiares, as pessoas que mais gostam, os parceiros, para que todos juntos venham fazer parte desta grande concentração de fé e milagres. Qualquer coisa que possa vir, a gente consegue ultrapassar melhor as coisas, porque isto aqui é uma escola, onde a gente aprende todos os dias um bocadinho. E isso para mim é muito importante, para a minha vida dia-a-dia, não é? Que não é fácil. Não é fácil. Por vezes a gente tem os nossos tormentos, as nossas adversidades em muito lá, mas isto aqui a gente aprende a levar as coisas com calma, saber respeitar o próximo, ter amor para o próximo e principalmente não usar muito o coração, porque eu era uma pessoa muito emotiva. Qualquer coisa me abalava.
qualquer coisa fria. Agora não, já fico mais fria. Fria no sentido de levar as coisas com mais ânimo. E então aqui foi quando eu aprendi a deitar muita coisa cá para fora, que era lixo, para mim era lixo, não é? E já não choro com tanta... Não, choro é de alegria. O domingo para mim é muito importante, preenche-me. Vou daqui com um sol dentro de mim que não há nada que me deite abaixo, nada. Já frequento há 10 anos e realmente tenho visto uma diferença significativa na minha vida, na saúde, na minha vida sentimental, principalmente na minha vida espiritual, porque eu era uma jovem muito triste, muito vazia, muito complexada, sem perspectivas nenhumas de futuro. E realmente isso mudou, a minha visão mudou completamente, tudo graças a vir às reuniões, tudo aquilo que eu aprendi e comecei a colocar em prática, que é bastante importante. Não basta eu vir às reuniões, eu sentar, eu ouvir, mas o principal é eu colocar em prática, e quando há uma prática, há uma transformação. Eu realmente não perco um domingo, não falto por nada, e a cada domingo sempre me acrescenta. Quem coloca aqui os pés não sai da mesma forma, é impossível que quando entra saia daqui a mesma pessoa. Assim como houve essa transformação dentro de mim, assim como eu saí daqui diferente, eu tenho a certeza que quem virá, essas pessoas que vão chegar aqui pela primeira vez, também vão perceber essa diferença. A vida transforma-se para melhor a todos os que procuram no lugar certo e permitem Deus a 100% nas suas vidas. É aqui a participar nestas palestras que a vida muda e toma um novo rumo, porque certamente já procurou em muitas portas e muitos lugares, mas quando chega ao Universal, essa procura chega ao fim. Bem, todas as pessoas que estiveram conosco até este momento saibam que quando você chega a uma Universal, você é bem recebido, você é atendido, você recebe as orações, o atendimento que você precisa. Procure um dos nossos templos. Em Lisboa, por exemplo, o Templo Maior, na rua Dr. José Espírito Santo, 36, fica a 200 metros do metro de Chelas, onde tem estado o Bispo José com toda a equipa de fé para ajudar todos. No Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero 51, também uma equipa de fé, o Bispo Joaquim tem estado ali para ajudar todos. No Porto, nós temos estado na Rua Diegas Muniz, 485, no cruzamento com a Rua Serpa Pinto. Você poderá procurar também um dos nossos templos e certamente você será ajudado. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. Domingo que vem nós retornaremos com todos vocês com mais um tema e com mais histórias, com mais testemunhos aqui na programação. Um forte abraço a todos e até lá.